Vamos colher as repercussões dentro do mundo jornalístico, do mundo jurídico, do mundo político. E agora vamos receber um personagem político importante. A gente marcou essa entrevista para falar das expectativas para a sabatina de Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aproveita também para repercutir essa decisão do STF que acabou de sair. Vamos receber o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Oi, senador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao CNN 360. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade já de se informar, acabou de sair uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que ele responsabiliza as empresas jornalísticas por entrevistas, falas de entrevistados. Eu queria saber se o senhor concorda ou não com essa decisão, se ela pode ser ou não, pode levar ou não a uma espécie de autocensura, se o senhor acha que ela reduz ou não a liberdade de imprensa. Bom, boa tarde, Raquel e os demais que estão aí no estúdio. Bom, eu estou sabendo agora para o seu intermédio, quer dizer, responsabilizar um veículo porque alguém foi entrevistado e de livre vontade expressou suas opiniões, me parece que vai haver uma restrição da liberdade de imprensa de uma forma muito evidente. Agora, decisão do Supremo Tribunal Federal a gente tem que respeitar, vivemos no estado da democracia, sobre a égide da Constituição. Vamos verificar se é possível, através do Parlamento brasileiro, aperfeiçoarmos a legislação para resgatarmos aquilo que todos nós defendemos, que é a liberdade, inclusive a liberdade de imprensa. Eu não tenho dúvida de que essa não é uma decisão que vai fazer bem a nossa imprensa e a informação tão necessária para o conjunto da sociedade do nosso país. Obrigada, senador. E eu vou entrar agora no motivo que a gente marcou a nossa entrevista, que é a sabatina do ministro Flávio Dino, ele que é um indicado do presidente Lula para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele disse mais cedo, senador, que vai trocar de roupa, que vai vestir a toga e deixar de ser governo ou oposição. O senhor acredita nisso? Olha, eu acho que o homem é o conjunto das suas realizações e do que ele acredita ao longo do tempo. É evidente que o ministro Dino é um ser humano, com toda a formação cultural, com toda a formação acadêmica, com toda a sua vivência como cidadão, como pai de família e política. E principalmente com a maneira como ele vem se comportando ao longo da sua vida pública. Então é evidente que ele deve, caso seja escolhido, fazer mudanças na sua forma de agir. Mas eu não acredito que ele intrinsecamente vá mudar. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E a nossa preocupação hoje é principalmente o fato de que a escolha do ministro Dino por parte do presidente da República, respeitando a sua discricionalidade, ou seja, o direito que o presidente da República tem, de acordo com a Constituição, de escolher quem será o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, nós entendemos que essa escolha foi uma escolha incendiária, para dizer o mínimo. Nós vivemos num país em que houve uma eleição extremamente polarizada. Nós vivemos num país em que há uma conflagração entre dois polos que estão com dificuldades de conversar entre si, o que é absolutamente necessário para que a democracia seja saudável, que quem tem uma opinião tenha tolerância de ouvir a outra pessoa e eventualmente fazer o seu juízo de valor em função do contraditório. E a maneira como o ministro Dino se comportou no exercício do Ministério da Justiça aponta na direção contrária. Eu fiz, inclusive, uma afirmação ontem, aliás, por ocasião da confirmação da nomeação do ministro, de que o presidente literalmente estava querendo apagar a fogueira que o Brasil hoje tem, infelizmente, com gasolina, para aumentar as labaredas, dado a forma como o ministro Dino vem se comportando no exercício do Ministério da Justiça. Senador Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. Mais cedo, conversando aqui com o senhor disse que poderia, se
por acaso houver um pedido do ministro Flávio Dino, o senhor poderia recebê-lo. Queria saber se nesse encontro, que tipo de conversa que o senhor vai ter com o Flávio Dino, que tipo de demandas o senhor apresentará a ele, já que tudo indica que o senhor vai votar contrário, né, à indicação dele ao STF. Olha, eu acredito que o fato de eu estar hoje como senador da República, né, eu tenho direitos, né, e tenho obrigações também, né? E uma dessas obrigações, além e atribuições, além de ser sabatinar o candidato ao Senado e a determinados cargos públicos relevantes, é de receber essas pessoas, ouvi-las, né, escutá-las para que elas possam fazer as suas ponderações e, ao mesmo tempo, para que nós possamos colocar o nosso ponto de vista, o nosso sentimento, como eu fiz, inclusive, com o ministro Zanin. Eu o recebi e conversei com ele e disse a ele que votaria contrário pelas razões que ele sabe, né? Da mesma forma, se o ministro Dino tiver interesse de conversar comigo, estarei aberto para conversar com ele, mas ele já sabe de antemão o meu posicionamento em função, como eu disse anteriormente e reitero, da forma como ele vem se comportando como ministro da Justiça. Eu não acredito que em tão pouco espaço de tempo vá haver a possibilidade de se separar, né, o político e ideológico, né, que tem feito uma atuação belicosa, agressiva, contundente, né, contra adversários políticos, abrindo mão, inclusive, da sua posição de ministro da Justiça, que necessariamente precisa ter equilíbrio e imparcialidade, né, e ele passa a ser, de repente, né, um juiz, um magistrado despido dessas emoções e desses sentimentos. Então, eu receberei, como receberia qualquer outra pessoa, caso ele tenha interesse de conversar comigo. Agora, ele já sabe, e de forma pública, qual é o meu posicionamento e qual é o meu sentimento em relação à sua candidatura a ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador, a oposição tem votos para, eventualmente, barrar a aprovação de Flávio Dino? O nosso apelo aqui com os nossos pares não é oposição ou situação, né? O que nós temos conversado internamente é o respeito, né, à separação dos poderes, a necessidade da normalização democrática, a necessidade da pacificação do país, a necessidade de que nós tenhamos restabelecido na sua plenitude as prerrogativas de cada um dos poderes da República, porque isso é bom para a democracia. E que determinados personagens não ajudam, né, para que esse desiderato, para que esse objetivo seja alcançado. Então, nós vemos aqui que há a possibilidade de se fazer, né, um trabalho de convencimento, né, de aglutinação em cima, né, de uma ideia de que o país precisa ser pacificado, né, que nós temos a possibilidade e a necessidade de caminharmos juntos com as nossas visões de país, por mais diferentes que elas sejam, que as nossas diferenças sejam respeitosamente tratadas, né, no momento ideal e no foro adequado, no legislativo, se houver uma contenda maior no próprio judiciário, mas entendendo que o judiciário vai se debruçar sobre temas sem um viés ideológico e sem um viés político. Mas o senhor acredita que houve um acordo entre o presidente Rodrigo Pacheco, o senador Davi Alcolumbre e o governo federal para aprovar o nome de Flávio Dino? Raquel, eu não posso fazer especulações sobre assuntos que eu não tenho conhecimento. O que eu sei é o que vocês publicaram na imprensa, de que houve uma conversa no final da semana passada, logo após a aprovação da PEC 8, entre o ministro Gilmar, o ministro Alexandre, o ministro Zanin com o presidente da República, e ato contínuo uma conversa do presidente da República com o presidente da CCJ e o presidente do Senado. O que eles discutiram, o que eles conversaram, nós só podemos fazer especulações. Eu tenho que ter responsabilidade de falar sobre o que eu tenho conhecimento. Eu não sei o teor da conversa entre esses participantes. Elas ocorreram, vocês noticiaram, mas o teor eu não posso especular porque eu não as conheço. Senador Pedro Venceslau tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador. O PL vai orientar a bancada a votar contra ou vai liberar os seus senadores? Olha, o voto é um voto secreto, né? Até para proteger quem vota, né? Então, a orientação de bancada ou fechamento de questão, ela é muito subjetiva. Deverá haver
discussões, mas cada senador vai votar de acordo com as suas convicções e com com as suas verdades. É claro que nós estamos conversando entre nós. Nós entendemos, pelo menos a grande maioria, ou todos aqueles com quem nós abordamos o assunto, né, que pertencem ao nosso partido, partidos de oposição, partidos que fazem parte da sustentação do governo e que têm simpatia por essa tese, de que é necessário resguardarmos as prerrogativas de cada um dos poderes e trabalharmos a redemocratização, a pacificação e a separação dos poderes. E votar no ministro Dino, nós estamos apontando na direção contrária, porque o presidente Lula, ao apontar o ministro Dino, ele dobra a aposta. Né? Ele, nesse processo de recrudescimento, de beligerância, de belicosidade, de contendas que estão acontecendo no país, ele leva alguém que tem um perfil, né, justamente adequado para esse tipo de situação, mas certamente não é adequado para o que nós propugnamos, para o que o Brasil precisa, que é a pacificação. O senhor está me insistindo muito nesse ponto, senador, que Lula está dobrando a aposta ao indicar Dino nessa belicosidade do país. E o senhor disse que também não pode especular. Mas se tiver realmente ocorrido o apoio de ministros do Supremo à indicação de Flávio Dino, como que o senhor vê essa interferência de ministros do Supremo Tribunal Federal na indicação de um novo colega? Não, nós estamos vivendo um novo normal, né? A imprensa trata com absoluta naturalidade o fato de que ministros venham ao Congresso Nacional conversar com parlamentares acompanhados pela imprensa em relação a projetos que estão sendo votados aqui na casa. Né? A imprensa acha que é natural, né, que ministros façam palestras a respeito de temas e discutam assuntos em programas televisivos que vão se debruçar mais adiante e emitir suas opiniões em julgamentos. Então, infelizmente, no Brasil, eu acredito que há uma necessidade de redefinirmos a atuação de cada um dos poderes. A Constituição fala que a justiça tem que ser inerte, tem que ser provocada. Né? Ela deve se pronunciar nos autos dos processos, por ocasião da instalação dos devidos inquéritos e do devido processo legal. Mas nós estamos vendo aí um momento em que os judiciários, principalmente os juízes da mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal, com algumas exceções, é verdade, pelo menos alguns deles, têm se transformado em atores políticos importantes e relevantes, né, no cenário nacional. Né? E aí a nossa crítica é essa hipertrofia de um poder sobre o outro. E a necessidade, volto a repetir, do retorno à normalidade democrática, dos princípios da Constituição que estabelece a separação dos poderes, né? E, sobretudo, né, dessa saudável e democrática ação necessária de um parlamento que representa o povo brasileiro e que precisa utilizar a sua prerrogativa na sua plenitude, que é legislar. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, agradeço muito a sua entrevista aqui ao CNN 360, ter separado aí um pedacinho da sua agenda para conversar conosco. Agradeço a vocês e boa sorte a todos nós e ao Brasil. Obrigada, senador.